Olá, meus queridos acadêmicos do curso de Letras, mais especificamente da disciplina História e Língua da Filologia Românica. Agradeço por a atenção que cada um terá ao escutar esse vídeo, assistir esse vídeo. Como você já sabe, né, de prática, a questão das aulas. Esse esquema de aulas que está mudando durante esse período, né, devido ao coronavírus. Nós estamos facilitando, né, o estudo e aprendizagem dessa disciplina através do sistema EAD. No caso, vocês já devem ter alguma disciplina, uma ou duas disciplinas a cada semestre, que são também a EAD. Já conhece mais ou menos como funciona o sistema, embora nós estamos com uma nova metodologia um pouco diferente em relação às aulas de lá, devido que a maioria das aulas de vocês são presenciais, né? E devido à circunstância atual, não podemos ter aulas presenciais para que não ocorra nenhum risco nem para vocês, nem para nós também, professores. Portanto, estaremos fazendo durante algumas semanas essas aulas, no qual constará das aulas esse vídeo, aula gravada em vídeo, e além do mais, algum material, um artigo ou um livro que será disponibilizado também na página da disciplina, no caso que vocês terão acesso a esses materiais. Além do mais, também teremos um fórum, discussão, teremos também um estudo de casos, teremos também atividades que serão disponibilizadas oportunamente, né? Cada aula vocês terão materiais disponíveis para continuar o estudo de vocês, né? E também estaremos abertos para perguntas, tem que ter uma sessão de chat que também poderemos conversar, né? Ou alguma dúvida também pode também passar para conversar conosco através também não só do WhatsApp, mas da própria página. Tem uma opção aí no qual vocês podem fazer perguntas, no caso ao professor. Vocês já viram que é um vídeo nessa sessão, na página de vocês, um vídeo explicativo de como funcionará o sistema a partir de agora, né? Uma nova modalidade. A instituição justamente faz isso para que vocês não tenham nenhum prejuízo assim, de ficar sem aula esse período todo, não sabemos quanto tempo durará, e daí vocês terem prejuízos acadêmicos, quem sabe ficar sem férias, ou atrasar um semestre letivo, ou talvez um ano, dependendo da situação. Então, para que não tenha esse prejuízo, a instituição vai passar a ter esse tipo de curso, né? As aulas serão nesse sistema EAD durante as próximas semanas, até segunda ordem. Bom, só uma observação na questão do fórum. O fórum é muito importante, porque daí, cada vez que vocês entram e vocês participam do fórum, né, a presença está constando. A presença de vocês será valendo, né, a partir do fórum. Se vocês não participarem do fórum, vocês não terão assistência, então ganharão falta. Então o fórum fica aberto em uma semana, durante uma semana vocês podem, a qualquer momento, participar do fórum, né? Só um conselho, não deixe para a última hora. Procurem fazer o mais rápido possível para que vocês não tenham prejuízo. Nos momentos, tem algum problema de conexão ou se esqueçam por outras razões e fiquem com a falta nessa disciplina. Então é importante que vocês participem, né? Participem ativamente. O fórum é um ambiente muito importante nesse aspecto, vai ajudar vocês bastante, né? E as aulas, né? Também além dessas aulas, também está trazendo disponibilizar outros materiais para que vocês possam ter acesso, né? E também estudar. Lembre-se que a questão do estudo depende muito do aluno, no esforço que ele tem, no esforço que ele terá para fazer, para que possa a disciplina render e para que vocês possam ter um conhecimento necessário, né? Então, dessa semana, as semanas que estão disponíveis, no caso, começaremos a segunda semana, né? Porque a primeira teve aula teórica, então não tivemos esse prejuízo, só começaremos a partir dessa semana. Então daí vocês comecem a participar, tá? Eu sei que durante o começo terá alguns inconvenientes ainda, devido à adaptação à plataforma, né? Cada um pode ter alguma dificuldade, mas na medida que passar o tempo, na medida que fomos trabalhando, que fomos utilizando a plataforma, nós nos ambientaremos e ficará mais fácil a cada acesso, né? Então, a aula de hoje nós terá como título a filologia e sua relação
com a continuidade da mudança, bem como a importância das variações linguísticas. Esse é o tema dessa semana, né? E vamos ter uma revisão de alguma parte da disciplina que nós tivemos, né, anteriormente, tá bom, para fixar, e depois continuaremos a medida que for passando, né, a aula sobre o tema em questão, que, diga-se de passagem, tem a ver, essa revisão tem a ver com o tema de hoje, que é muito importante termos o conhecimento sempre histórico da língua, né? Esse é o objetivo muito da filologia, que já vimos que trata também, principalmente da questão crítica textual, a estrutura da língua, como funciona a língua em si, em seu contexto sociocultural, né? Tudo isso é importante termos conhecimento. Até porque a língua teve todas essas mudanças, chegou até tal ponto, a filologia estuda muito sobre essa questão, né? E no caso, né, de vocês, a filologia românica. É claro que existem outros ramos da filologia no qual nós trataremos, né, na medida do possível, nas próximas aulas. Tem uma pergunta importante a fazer. Qual a importância de se conhecer a trajetória histórica das línguas? É uma pergunta interessante. Daí nós temos duas reflexões sobre esse tema. Os fenômenos linguísticos que acreditamos ser atuais já aconteciam na época de expansão romana, Europa, África e Ásia, e se repetem em outras épocas e em outros lugares com outros povos. As línguas evoluem, se diferenciam através de empréstimos, são substituídas, as línguas dominam e são dominadas. Essa é uma questão do fator linguístico assim. Uma língua, principalmente na questão falada, ela sempre evolui mais do que a escrita, porque a questão falada envolve muitos fatores, né? O fator onde você vive, o fator onde você, sua comunidade, onde você está, tudo isso tem a ver com a questão o que será a língua daqui, da agora em diante. Nossa, que o nosso português, por exemplo, de alguns anos atrás, não é o mesmo de hoje. Houve certas mudanças. E você vai dentro do Brasil de um estado para o outro, você notará diferenças também, né? Quem já morou em outros estados sabe essa diferença, e não só na maneira de falar, mas principalmente em termos de também de vocabulário, muda também, né? Como falamos já em outras oportunidades, a palavra macaxeira, aipim, mandioca, é a mesma coisa. Só que em cada região utiliza uma que utiliza mandioca. Na região da Bahia utiliza aipim, na região de Pernambuco utiliza macaxeira. Então, essas três, mas é a mesma coisa. Todo mundo sabe, você fala mandioca, pessoal, todos vão saber o que é mandioca, vão saber o que é aipim, vão saber o que é macaxeira. A maioria das pessoas vão saber. Porém, vão falar a palavra que está acostumada na região dela. Então, isso é natural que aconteça esse tipo de diferença, né? Porque na realidade é só uma questão mesmo de vocabulário, né? E voltando à pergunta que eu queria fazer para vocês, o que é filologia românica? Só revisando aquilo que nós já vimos em outras aulas. O termo filologia tem um significado amplo e abrangente e abrange diversas atividades, pois se trata de uma ciência que se ocupa da linguagem de muitas e diferentes maneiras. Então é a ciência que se ocupa de uma linguagem de muitas e diferentes maneiras, segundo o autor Auerbach. Já para Baceto, a filologia será românica se tiver como objetivo específico as línguas e os dialetos que se originaram do latim vulgar e suas respectivas literaturas de qualquer espécie, desde a origem até a sua situação atual. Então vemos algumas definições de filologia, e exatamente, essa é a românica, claro, se são as línguas que se originaram, no caso do latim antigo, latim vulgar, né, que esse latim, na expansão, né, vamos dizer, na expansão romana, como alcançou outras partes da Europa, principalmente Península Ibérica, e sobretudo, né, e alguns dos países, França, né, a própria Itália, né, onde nasceu aí o latim, uma região da Itália, que hoje é Itália, que antes não era Itália. Então nota-se que serão românicas. Qualquer língua que estiver fora desse tronco
serão consideradas outra linha, por exemplo, filologia germânica, que já é outro ramo de língua. Tem a filologia semítica, que daí é outro. E sabemos que a filologia românica, ou é conhecida também, são das línguas românicas ou línguas neolatinas, como é conhecida, porque vem no antigo latim. Mas dentro dessas filologia românica também existem as línguas que também são estudadas separadamente, como a língua portuguesa, o espanhol, o catalão, o francês e outros idiomas romances. Essas línguas também têm seu próprio estudo separadamente, embora faça parte do estudo maior que é a filologia românica. E mesmo ela está dentro do ramo das línguas indo-europeias, que aí é um estudo já mais amplo, né? Que envolve não só filologia latina, filologia grega, filologia germânica e outras filologias, que são todas aí concentradas, faz parte desse tronco, um grande tronco, e o maior que é a filologia das línguas indo-europeias. Né? Um outro que define também o que é filologia românica também é Saussure. Saussure diz que a língua não é um único objeto da filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar e comentar os textos. Este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história literária, dos costumes, das instituições, etc. E toda parte ela usa seu método próprio, que é a crítica. Então vemos que, neste caso, a filologia envolve mais do que somente o estudo da língua. É um estudo mais amplo, em que envolve toda a questão literária. Existe uma questão entre linguística e filologia, os dois têm sua diferença, embora são parecidas, mas têm objetivos diferentes. Né? E vamos ver se alcançaremos o tempo para falar, né, disso também. E a pergunta, quais são as línguas românicas? Chama-se línguas românicas aquelas que são diferenciações no tempo e no espaço de uma língua comum primitiva, o latim vulgar, a dimensão de Elia. Então, são diferenciações, elas vêm do latim. Aqui temos um mapa com várias, né, com os países onde as línguas romances fazem parte. Né? Temos Espanha, temos Portugal, França, Itália, Romênia. Então aí vemos esses países onde faz parte, né, onde tem as línguas românicas. Né? E agora vamos ver aqui a definição. Exatamente a questão do latim. A legislação no latim, existe o latim clássico e o latim vulgar. Existe uma diferença entre eles. E por que essa diferença de latim clássico e vulgar? Por que se diferencia tanto? Por que fazemos essa diferença? Vemos o seguinte. O latim clássico versus latim vulgar. A grande diferença não é cronológica. O latim vulgar não sucede ao latim clássico, nem ligado à escrita. É uma questão unicamente social. Essa é a diferença. Refletem duas culturas que conviveram em Roma, a dos patrícios e a dos plebeus escravos. Então, os patrícios eram uma sociedade fechada, conservadora, aristocrática. Era o pessoal mais da elite, digamos assim, de Roma. E os plebeus e escravos eram o pessoal mais pobre, menos